compartilhar aqui o slide com vocês. Antes eu queria perguntar, em relação à semana passada, a semana de enfermagem, e aí, gostaram da semana? Foi muito boa. Sim, Gostaram ó, das festas, da gincana? foi legal. É? Assim, assim, travou bastante, né, para passagem dos vídeos e tudo mais, mas deu para ver. Só que eu achei que o terceiro foi injustiçado, mas tá bom, né? O pessoal foi avisado que quem que tinha que contar com a presença, também quem não participasse fazendo uma atividade teria que participar, e eu tenho certeza que isso pesou bastante na pontuação. E é isso, né? Mas é só E uma aí a gincana, mas em gente relação a conteúdo, em relação a tudo, vocês gostaram? gostamos, eu gostei Vale a bastante. pena, né? O pessoalzinho, né, que a gente estava fazendo as atividades e tal, todo o mesmo pensamento do que eu, mas até então é isso. Mas foi bem interessante, sim. Meu filho meio que no começo não entendeu nada. Mamãe, por que você tá correndo pra lá e pra cá? Aí eu expliquei pra ele. Mas foi bem legal, assim. E quem tá no primeiro semestre aí, que é a primeira vez que acompanha a Semana da Enfermagem, gostaram? Ninguém no primeiro semestre aí, galera? Nomes aqui tem bastante, né? Mas. Ah, eu gostei, professora. Foi super diferente. Show. Agora sim. Gostou? Eu gostei, foi super diferente, assim, só que eu estava bastante perdida, porque eu não sabia como que ia ser a brincadeira. Teve até itens que eu tinha, saí correndo e tal, mas o pessoal é muito mais esperto, né? Quem já conhecia já como que era. Mas foi uma experiência Sim, à legal vontade. para a próxima vez, né? Não que não vai ser online, mas a gente já vai ter uma ideia de como será. Gente, Na pelo que eu próxima tô você vendo, vai vocês são um gostar pouco muito mais, que vai competitivos, ser. hein? Oi? Eu não Na entendi. Pelo que eu próxima tô você vai vendo, gostar vocês são um muito pouco. mais, porque vai ser com todos nós juntos, você vai ver bem legal. Ah, É então. muito bom. Pelo que eu Eu tô vendo, gostei. vocês são um pouco competitivos, hein? Uma reclamando daqui, outra reclamando dali. Não, na verdade, eu não tô reclamando não, foi assim, super legal mesmo, eu fiquei até o final, porque Tô me brincando. segurou ali, né, me segurou para assistir, porque estava, como se diz? Estava alegre, né, estava uma coisa bem Aham. e eu tinha um outro pensamento, né, não sabia nem como seria, mas eu estava tendo um outro pensamento, eh, mas foi super gostoso, sim. Que bacana, gente. Que bacana. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta em relação à aula? O mais Ninguém? difícil na gincana foi o desespero para abrir o microfone, né? Que nem eu também tinha todos os itens, mas na hora o microfone não abre, dá um nervoso. Ah, é verdade, eu tive E esse aí, problema. meu, quem consegue abrir primeiro ganha, né? Que foi o que aconteceu, mas foi bem É, legal, bem eu ti interessante. Eu tive esse problema também. A minha câmera, ela não abria de maneira alguma e o microfone também não. Eu acho que tinha quase 90 pessoas, acho, conectado. Então, congestionou, não sei, não consegui abrir de maneira alguma. Nossa. Mas valeu a pena, né? Isso que é importante. E Foi assim, bem parabéns legal. para todas vocês, né? Futuras enfermeiras, algumas já enfermeira, né? Outra em Sim, técnico, outras, mas todas com certeza e todos, né? Futuros enfermeiros aí, tá? Então, parabéns aí pelo dia e pela semana de vocês, viu, galera? obrigada. E foi bom para Obrigada. desestressar um pouquinho. Isso é importante, isso é importante. Bom, nesse meio tempo aqui da nossa conversa entrou bastante gente aqui já, né? Então, vamos começar, galera. Não vou encher muito o saco de vocês, a gente não vai, né, exceder aqui o conteúdo da nossa aula, tá? Hoje, assim como fizemos nas últimas 3 semanas, né? Excedendo aí, levando a mais das 11 horas. Hoje é pelo contrário, né? Hoje a gente vai até um pouco mais cedo aqui, tá? E aqui para a gente começar, né? Nós temos mais 2 aulas
né, falando aí sobre sistema cardiovascular, né? Então, nós temos agora essa aula de ciclo cardíaco e a próxima aula de pressão arterial, né, e outras cardiopatologias, e algumas cardiopatologias aí associadas, né? Então, são duas aulas mais curtas, né, mas que são duas aulas aí que a gente precisa falar e vocês precisam prestar bastante atenção, completar tudo isso com o conteúdo do livro, tá? Então, vamos lá. A gente falou já, né, sobre circulação, falamos sobre vasos sanguíneos, falamos sobre sangue, linfa, né, falamos sobre anatomia e histologia do coração, mas tem um ponto que a gente ainda não falou, né? E por mais simples que seja, né, teoricamente, é uma coisa essencial que nós precisamos conversar, né? Que é sobre a circulação, né, cardiovascular. Como que o sangue, né? Como que o sangue circula no nosso corpo, né? Então nós precisamos também falar disso, tá? Em relação à circulação cardiovascular, tá? Ela é dividida em duas circulações. Na verdade, em três, né? Mas as principais aqui são duas circulações, tá? Que são, né? Que é a circulação sistêmica, né? A circulação do coração para todo, né? Para todo o corpo e a circulação pulmonar, né? Que é o circuito que o coração faz para fazer a limpeza do sangue. Então, essas duas circulações formam a circulação, né, cardiovascular por inteira, né? Então, a primeira circulação é a circulação que faz a limpeza do sangue, né? A oxigenação do sangue. A gente sabe muito bem que a oxigenação do sangue acontece aonde? Nos pulmões. Então, a primeira circulação, ela vai para os pulmões para promover a oxigenação do sangue. Por isso que chama-se de circulação pulmonar. E aí, o sangue, quando volta para o coração, aí sim ele volta para o coração no sentido de ser bombeado, né, para a circulação inteira, né, para a circulação, né, do corpo inteiro, do sistema inteiro. Por isso, o segundo nome, a circulação sistêmica. Vamos começar falando sobre a circulação pulmonar, né? Ou pequena circulação. Por quê? Porque é apenas um circuito, né, sanguíneo entre coração e pulmões, né? Então, a gente vai voltar depois na anatomia, fiquem tranquilos, tá? Aqui é só uma parte para a gente entender, né? Para a gente compreender tudo isso aqui, né? Então, a circulação pulmonar é formada pelo sangue que entra no coração. E eu já falei para vocês que o sangue que entra no coração, o sangue chega no coração, principalmente por onde? Quando ele vem do sistema, né? Pelas duas veias grosseiras, né? Pelas duas veias grossas, grandes, né? Que desembocam diretamente no coração. A veia cava superior, né? Que traz aí o sangue, principalmente dos braços, do pescoço, da cabeça, né? Da porção superior, dos membros superiores. E a veia cava inferior, né? A veia cava inferior que traz o sangue aí do restante do corpo, né? Então, essas duas veias são responsáveis por levar diretamente o sangue para o coração. Uma vez que essas veias, né, desembocam ali no coração, aonde que elas desembocam, né? Onde que elas encontram ali a sua cavidade, né, o seu calibre, né, com a cavidade do coração? No átrio direito, né, no AD. Então, a hora que o átrio direito, né? A hora que o átrio direito enche, né? A hora que o átrio direito enche, a gente tem aquela primeira fase de enchimento, né? Na verdade, a gente viu na aula passada, né, que o átrio direito não enche sozinho. Os átrios enchem de uma vez, né? Mas aí o sangue venoso, né? O sangue venoso desemboca no átrio direito, né? E aí o átrio direito, quando ele está cheio, né, ele joga esse sangue para o ventrículo direito, né? Lembrando que só quem bombeia sangue são os ventrículos. Os átrios não bombeiam sangue, né, para a circulação. Qual que é a válvula que separa, né, o átrio direito do
ventrículo direito? É a válvula tricúspide, né? Que a gente falou na aula passada, que eu falei que vocês precisam lembrar de 2 nomezinhos importantes. A tricúspide e a mitral, né? Na circulação pulmonar, quem está presente? A tricúspide. Tá? Então, o sangue chega pelas 2 veias, né? Desembocam no átrio direito. O átrio direito vai fazer a sua fase de enchimento, né? E aí o átrio direito enchendo, joga o sangue ali presente para o ventrículo direito. Por onde? Através da abertura, né, da válvula tricúspide. Quando chega no ventrículo direito, eu já falei para vocês, o ventrículo ele tem a função de bombear sangue, né? E aí a hora que a hora que o coração contrai, o ventrículo bombeia sangue, né? O ventrículo bombeia sangue para os pulmões. Para os pulmões. Qual que é o nome da válvula que separa, né, ventrículo, né, do seu caminho para os pulmões? É a válvula pulmonar, né? O nome já deixa bem óbvio, né? E aí tem uma regrinha que a gente precisa lembrar. Tudo que chega no coração chega pelas veias. Tudo que sai do coração sai pelas artérias. Né? Então, esse primeiro bombeamento, né, quando bombeia sangue do ventrículo para os pulmões, bombeia pela artéria pulmonar, né? Pelas artérias pulmonares, a direita e a esquerda. Tudo bem? Então, as artérias pulmonares, né, levam o sangue venoso, tá? Do pulmão, do coração, né? Aquele sangue que ainda é pobre em oxigênio, para os pulmões. E aí os pulmões fazem, né, a limpeza do sangue, né, o processo que a gente chama de hematose. A gente vai ver isso aqui mais para frente na aula de hoje, tá? Então os pulmões fazem a limpeza do sangue, fazem a oxigenação do sangue, né, que é o momento que nós respiramos. Então faz essa limpeza, faz essa oxigenação do sangue. Pô, agora o sangue tá rico em oxigênio, agora o sangue tá bonito, né? O que que acontece? O pulmão vai bombear sangue para o corpo humano? Não, o pulmão não tem essa capacidade, nem essa irrigação sanguínea, né? E aí o que que acontece? O pulmão joga o sangue de volta para o coração, só que agora um sangue já rico em oxigênio, né? E já falei da regrinha para vocês. Tudo o que chega no coração chega pelas veias, né? Então qual que é, né, a estrutura, né, que sai do pulmão levando o sangue oxigenado, né, para o coração? É a veia pulmonar. Né? A veia pulmonar, né, joga o sangue no átrio esquerdo. E a partir de então começa a circulação sistêmica. Tá? Mas a gente vai falar de circulação sistêmica daqui a pouco. Até agora, vocês entenderam? Todo mundo entendeu a circulação pulmonar? Sim. Sim. Tranquilo, né, gente? Tranquilo, né? Veias, né? Veia cava superior e inferior, né? Joga o sangue no átrio direito, o átrio direito enche. Na hora que o átrio direito enche, a válvula tricúspide abre, né? Jogando o sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito enche, o coração contrai, né? O ventrículo direito então vai bombear sangue, né? Vai fazer a abertura da válvula pulmonar, né? Jogando esse sangue para os pulmões pela artéria pulmonar, né? O coração sempre bombeia sangue pelas artérias. A artéria pulmonar vai fazer a limpeza do sangue, né? Vai fazer a oxigenação do sangue, né? E vai voltar o sangue para o coração através das veias pulmonares, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui tem uma parte muito aqui tem uma parte muito importante que a gente precisa falar, tá? Que vocês podem me perguntar, professor, né? Mas a veia, as artérias pulmonares jogaram, né, o sangue venoso para os pulmões. Mas como que o pulmão limpa o sangue? O pulmão limpa o sangue, gente, ele faz, limpeza quem faz é o rim, né? Na verdade, o pulmão oxigena o sangue, né? A limpeza quem faz é o rim. O pulmão oxigena esse sangue, né? Da mesma forma que os outros tecidos fazem. Qual que é a diferença do pulmão? Que o pulmão faz o contrário.
tá? Essa é a diferença do pulmão, né? Lembra que a gente falou lá, quando a gente falou de circulação, a gente falou artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. E as trocas gasosas acontecem em todas as células do corpo humano, onde? Nos capilares. Os capilares que promovem as trocas gasosas. Todas as células do corpo fazem o quê? Todas as células do corpo, elas pegam, né, nutrientes, só que o que elas pegam? Elas pegam oxigênio, né, e jogam para fora o gás carbônico. É que nem uma indústria, né? Uma indústria tem aquelas torres, né? A indústria, sei lá, uma indústria de papel. A indústria de papel vai produzir papel, né? Nesse processo de produção de papel, ela está produzindo resíduos, né? Ela está produzindo gases, né? Esses gases, né, é a mesma coisa que a célula produz, só que a célula produz o gás carbônico, né? E ela joga ali pelos capilares, né? Ela capta oxigênio e joga gás carbônico. No pulmão é o contrário. No pulmão é o contrário. O pulmão capta gás carbônico e joga para os capilares oxigênio. É por isso que ele faz a oxigenação do sangue. Tudo bem? E aí o sangue, gente, a gente já falou disso, né? As trocas gasosas, elas sempre acontecem nos capilares. Mas por que que acontece nos capilares? Por dois motivos. Primeiro, que o capilar ele é muito fininho, ele é muito fino, muito, muito, muito fino mesmo, tá? Invisível a olho nu. E aí, por ele ser muito fino, né, o sangue não consegue passar por ali rapidamente. Então, a velocidade do fluxo sanguíneo é muito baixa nos capilares. Então, o capilar é muito fino, ele irriga todas as células, a velocidade nele é muito baixa. Então, esses motivos fazem o quê? Que as trocas gasosas sempre aconteçam neles, né, em qualquer célula do corpo humano, né? No pulmão é a mesma coisa. A única diferença do pulmão, que faz o pulmão ser pulmão, né, que faz o pulmão ter a função de pulmão, é o quê? É ele fazer o contrário das outras células. O pulmão capta gás carbônico e coloca nas células oxigênio. Por que que ele capta gás carbônico? Porque ele não tem. Ele não tem. O que que o pulmão tem quando a gente faz a respiração? Ele tem oxigênio. Você está inspirando oxigênio. Né? Então, seu pulmão está cheio de oxigênio. Ele vai querer fazer troca. Ele vai querer jogar esse oxigênio para fora e vai querer captar gás carbônico. Né? Aí, né, por essa troca, acaba fazendo a limpeza. É óbvio que se você... Por que que a gente não consegue ficar sem respirar? Né? Por que que a gente não consegue ficar sem respirar por muito tempo? Porque as nossas células estão produzindo muito gás carbônico. Se você fica sem respirar, você entra em acidose, né? Porque o gás carbônico é ácido. E aí, como você entra em acidose, as células não conseguem trabalhar, né? E aí você morre. Né? Por isso que se você quiser matar alguém, você pode muito bem segurar o ar dela, né? Ela não conseguindo respirar, ela entra em acidose e morre, tá? Dicas aqui, né? Tô assistindo muita série sobre assassinato, então tô ficando craque nessas coisas aqui, tá? Brincadeiras à parte, gente, todo mundo entendeu? Sim. Tranquilo, né? Sim, Isso aqui eu acho que todo mundo já sabe, né? É. Falei pra vocês que a aula de hoje era tranquila. Então, só pra gente lembrar, né? Então, aqui, ó, tá? Toda essa partinha azul, galera, toda essa partinha azul, tá? É o que a gente falou. Toda essa parte azul. Tá? Olha aqui, ó. Ó, olha aqui que legal. Tá vendo, ó? Essa parte aqui esquerda, onde está meu mouse, tá vendo? Ó, artéria, a veia cava superior, veia cava inferior, tá vendo? Joga sangue aqui no átrio direito, ventrículo direito, né? Pulmões, né? Artéria pulmonar, pulmões. Pulmão esquerdo, pulmão direito, né? Aí chegou nos pulmões, fez a troca gasosa, né? O sangue, que era azul, o sangue venoso, né? Na verdade, o sangue sem oxigênio, né? O sangue feio, o sangue cansado,
né, ele começa a ficar vermelho. Por quê? Porque ele começa a ter oxigênio, ele começa a ter energia, né? Ele começa aqui a ficar sangue, né? E aí vai ficando vermelho. E aí, a partir desse momento que o sangue fica vermelho, agora sim, a gente começa a falar da circulação, né? Da circulação sistêmica. Até agora a gente falou de circulação pulmonar. Agora a gente vai falar de circulação sistêmica. Tudo bem? Uma pergunta para vocês, eu quero ver quem acerta essa, hein? Por onde, qual a estrutura, né? Qual a estrutura do coração, né? Onde começa a circulação sistêmica? Onde começa a circulação sistêmica? Ventrículo esquerdo. Opa! Tá começando no ventrículo esquerdo. Todo mundo concorda com o Vitor? Quem cala consente, eu acho que todo mundo concorda. E aí, galera? Átrio esquerdo? No átrio esquerdo? Ah, e aí? Tá no átrio esquerdo é quando o sangue vem oxigenado do pulmão. Do átrio esquerdo ele vai pro ventrículo, do ventrículo ele é bombeado pro resto do organismo, pro resto do corpo. Perfeito. Então, onde começa a circulação sistêmica? No ventrículo esquerdo. Não, gente. O que eu queria, a pegadinha que eu queria que vocês, encontrassem aqui era essa aqui, ó. Era essa aqui, ó. Aonde começa? Aonde começa a circulação veia. pulmonar? Na veia pulmonar? Aonde começa a circulação pulmonar? Circulação pulmonar começa, né? No A ventrículo circulação direito. pulmonar ela começa no átrio direito. Átrio direito. No átrio direito. A circulação sistêmica, ela também vai começar no átrio, né? Só que aqui no átrio esquerdo. Tudo bem? Ah, tá. É uma pegadinha. No átrio esquerdo, não é no ventrículo. E aí, quem falou para mim, quem falou átrio esquerdo, está correta, tá? Ah, tá. A circulação começa aqui. Era isso que eu queria que vocês, né, pegassem aqui rapidamente. Mas o Vitor falou ventrículo direito, mas a sua lógica tá certa, tá, Vitor? Sua lógica, o entendimento está correto, né? Só que o que você pensou não, o coração bombeia, né, o sangue, né, no ventrículo. Então o sangue começa a partir do momento que o coração bombeia sangue. Mas não é assim, tá? Começa na estrutura de onde chega o sangue no coração. Tudo bem? Uhum. Vocês podem até entender, tá? Mas aí é um entendimento, tá? Eu não entenderia dessa forma. Mas vocês podem entender o seguinte, que é o que eu esperaria até que vocês me respondessem. Aonde começa a circulação, né? Aonde começa a circulação sistêmica? Na veia pulmonar. Isso. Vocês estão percebendo aqui, ó, que a veia pulmonar, ela já está com o sangue oxigenado? Sim. Tá vendo, ó? A veia pulmonar já está com o sangue oxigenado. E elas levam o sangue para o coração. Isso. E é isso que o livro traz para vocês, ó. É isso que o livro traz para vocês. Tá vendo, ó? Esse daqui é o trecho do livro, tá? A circulação sistêmica é constituída pelo sangue que entra através da veia pulmonar. Só que aqui, gente, o livro dá essa ambiguidade. Vocês precisam tomar cuidado com essa ambiguidade, tá? Vocês precisam tomar cuidado com essa ambiguidade, tá? A circulação começa no átrio, tá? A circulação sistêmica começa no átrio, né? Circulação
a gente vai falar do momento que ela parte do coração. Tudo bem? Então, a circulação aqui, ela começa no átrio. Tá? No átrio esquerdo. E aí vai para o sistema. Tudo bem? Professor, Oi. no caso daquelas anormalidades da décimo cardíaca, funciona ao contrário o sistema? Normalidade de débito cardíaco? Destro cardíaco. Que o coração fica pro lado direito. Então, Jorge, é uma... Essas coisas, cara, eu não tenho propriedade para falar para vocês. Sinceramente, porque eu não tenho essa especialidade. Não tenho. Acredito que sim. Na verdade, eu acredito que a anatomia do coração ela se altere, né? Mas a anatomia sistêmica não. Eu acredito nisso, tá? Tá bom. O coração miocárdio ele pode até ser invertido, né? Ele pode até ser invertido, mas a anatomia sistêmica, né? Os vasos, né? A veia cava superior e inferior, né? As veias e as artérias pulmonares, eu acho que elas não são invertidas, não, né? Porque se isso fosse invertido, todo o sangue seria. O rim direito seria o rim esquerdo, o pulmão direito seria o pulmão esquerdo. Eu acredito que não. Eu acho, né, que é apenas o miocárdio pode ter essa alteração. Né? Lembrando só uma coisa, que o coração ele fica no meio, né? Ele fica central à estrutura corporal. Né? Ele fica no centro, né, da nossa cavidade. Ele fica no centro do nosso peitoral. Né? Ele é deslocado para a esquerda, né? Mas ele não fica do lado esquerdo. Né? Só para a gente lembrar disso. Então, talvez essa anomalia seja um pouco, né, não seja tão assim, o coração para o lado direito, né? Mas sim o deslocamento dele. Pode falar, galera. Deixa eu te falar, igual, só que assim, igual, a minha menina, o coração dela não é voltado um pouco para o lado esquerdo. Quando ela era pequena, que o médico fez um raio-x, o dela é central. Na época, eles ficou com medo. Eu tive que fazer vários exames de coração nela, mas não constatou nada. É só diferente a posição do coração. Mas a anatomia sistêmica, o bombeamento, o funcionamento do coração é a mesma coisa, só o posicionamento dele mesmo. Sim. Interessante. Não faz muito sentido a circulação ser invertida, não. Né? O coração, tudo bem, né? Mas a circulação, não. Bacana que você tenha dado esse relato. Entendeu, Jorge? Sim. Eu acho que é isso, tá? Mas, enfim, a gente pode até buscar a resposta e discutir isso depois, tá? Eu, de verdade, patologia clínica não é muito a minha praia, não. Gente, então, né, pra gente, vamos lá, finalizar aqui circulação falando sobre a circulação sistêmica, né? A circulação sistêmica, então, né, ela começa no átrio esquerdo, né, e ela chega no coração através da veia pulmonar. Sempre quem chega, né, quem leva sangue para o coração são as veias, né? Então não confundam artérias com veias, tá? Artéria pulmonar é as veias que levam, né, o sangue venoso para os pulmões. E as veias pulmonares são o sangue que levam o sangue arterial para o coração, tá? Chegou no átrio esquerdo, né? O átrio esquerdo vai fazer o mesmo processo da circulação pulmonar quando está no miocárdio, né? Só que agora do outro lado, né? O átrio esquerdo vai encher, né? A partir do momento que ele enche, o sangue vai para o ventrículo esquerdo. Quem que permite essa passagem? A válvula mitral, né? Que é a segunda válvula que eu falei que vocês precisariam gravar o nome. Né? A primeira é a tricúspide, átrio direito, ventrículo direito, e agora a mitral, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo.
né? E aí eu já falei que os ventrículos têm a função de bombear sangue, né? Então o coração contrai, então enche o ventrículo esquerdo, o coração contrai. Nesse momento que o coração contrai, o sangue que estava no ventrículo esquerdo vai para o sistema, né? Ele vai para a artéria aorta, né? Então a válvula que permite essa passagem chama-se de válvula aórtica, tá? Que permite o sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. E agora sim, é aquele sangue vermelho, né? O sangue rico em oxigênio, né? E o sangue que é ejetado em altíssima pressão, né? Essa pressão é exercida, né, pela artéria aorta, e aí vai para toda a circulação sistêmica, né? Por isso o nome circulação sistêmica, né? Então, basicamente fazendo uma analogia muito bacana, o sistema cardiovascular ele é formado por uma bomba, né? Ele é um coração, miocárdio, ele é uma bomba, né? E além da bomba, ele tem uma série, né, de tubos de distribuição, né, desse fluxo, né, e de colheita, né? A distribuição, né, os fatores ali, né, os túbulos, né, de distribuição são as artérias, né? E o sistema de colheita são as veias, né? E ainda, né? E ainda o sistema de vasos com as paredes muito finas que permitem as trocas, né? São entre os tecidos, né? Que são os capilares, né? Que tem essa distribuição do funcionamento de uma célula para outra. Então o coração, o sistema cardiovascular, né? Ele é basicamente o que? Uma indústria, né? Ele tem a sua bomba central, né? Que é o miocárdio. Ele tem, né, o seu sistema, né, a sua série de tubos de distribuição, né? Essa distribuição vai para diversas regiões, né? E aí quando chega nessas regiões acontecem ali as trocas, né? Ou seja, nos capilares, né? Aconteceu as trocas, né? Agora não é mais um sistema de distribuição, se torna um sistema de colheita, né? Esse sistema de colheita agora a gente chama de venoso, né? Esse sistema agora a gente chama de venoso. Então o sistema de colheita, né, é o sistema, né, de distribuições de veias, né, que vão levar o sangue, né, que vão coletar o sangue, levando diretamente para a bomba central, que é o coração. Então é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. Não tem muito mais o que falar em relação a isso, né? É a máquina mais perfeita que a natureza já construiu, sem dúvida nenhuma, né? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Sim. Vou fazer um pedido para vocês especial, tá? Um pedido especial. Lembra que desde que a gente começou a falar, né, de sistema cardiovascular, eu falo para vocês, a artéria, né? Eu falo para vocês, a artéria é vermelha, o sangue rico em oxigênio, né? É o sangue oxigenado, né? O sangue com energia, né? Todas as aulas eu falei isso para vocês, né? E veia aquele sangue que está sujo, aquele sangue, né, que ele precisa, né, respirar, ele precisa de energia, né? Então ele vai, né, ele está sem oxigênio, ele está com gás carbônico, né? O que vocês precisam tomar muito cuidado, né? Que na circulação cardíaca, né, na circulação pulmonar, né, esse sisteminha que eu falo para vocês é invertido, tá? Ele é invertido. Por quê? Porque quem inventou a anatomia, né, quem criou a anatomia, a fisiologia cardiovascular, né, pensou dessa forma e assim ficou, né? Tem uma coisa que vocês precisam lembrar agora, a gente vai mudar o entendimento em relação a isso. Eu sei que vocês já entenderam, tá? Mas eu quero que vocês mudem, tá, o pensamento de vocês em relação a isso, tá? Em relação a isso. Agora, o que a gente vai lembrar para diferenciar artéria e veia? O que sai do coração, o que o coração bombeia,
é a artéria, tá? O sistema de distribuição do bombeamento de sangue é arterial. O sistema de colheita, tudo que leva sangue em sentido ao coração, é venoso. Tudo bem? Isso a gente precisa, tá? A gente precisa entender dessa maneira. A gente precisa entender dessa maneira, tá? Qual que é o ponto aqui que pode confundir vocês? Me falem se vocês entenderam ou não, tá? Na circulação pulmonar, tá? Na circulação pulmonar, as artérias pulmonares, elas levam sangue venoso. E as veias pulmonares levam sangue arterial. Vocês entenderam isso que eu estou falando? Sim. Posso dar essa pegadinha na prova que todo mundo vai entender? Sim. Sim? Todo mundo? Sim. Sim. Beleza, então. Vocês podem gravar que essa pegadinha vai cair na prova de vocês. Tá bom? Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. E aí, gente, existe um ponto aqui que eu preciso conversar com vocês, né? Eu preciso perguntar para vocês. O coração, né? O coração, ele bombeia, né? Ele bombeia sangue para os pulmões, né? E ele bombeia sangue para o restante do corpo, certo? Então, a gente falou de duas circulações, correto? Correto. Sim. Aí vocês podem me perguntar, né? Talvez alguém até tenha pensado nisso, só que ficou com vergonha de perguntar. Professor, o coração, então, ele nutre, né? Ele bombeia o sangue que nutre todo o corpo, né? Que dá oxigênio para todo o corpo, né? Que nutre o corpo inteiro. E também, né, ele capta, né, a sujeira, né, o resíduo, né, os gases residuais, né, e leva para o coração, né? Então, o coração nutre, né, falando em gases, o coração nutre o corpo inteiro. Mas quem que nutre o coração? Porque o coração também é um tecido. Na verdade, eu não tinha pensado ainda nisso, não. Se a gente pensar numa indústria, lá na indústria que eu estou falando para vocês, né? A gente tem ali a bomba central, né? Que vai levar pelo seu sistema de distribuição, né? Que vai levar o oxigênio necessário para todo o corpo, né? Mas quem que nutre o próprio coração? Quem que nutre a bomba? Conforme ele enche, esvazia, ele já fica oxigenado? Não, lembra que eu falei para vocês? Os capilares, gente, eles estão em todas as células do nosso corpo, né? Incluindo o coração. Quem nutre o coração? É o oxigênio, professor? Ah, É capilares, então? pelos capilares, sim. Tá? Mas a gente falou que nós temos duas circulações. A circulação, né? A circulação que nutre todos os tecidos do corpo, né? E a circulação que dá oxigênio para o coração, né? E aí? E aí ficou difícil. É a veia pulmonar, professor? Gente, o coração, ele é tão único, ele é tão maravilhoso, tá? Ele é tão perfeito que ele tem a sua própria circulação, que chama-se de circulação coronariana. Então, o coração ele tem a sua própria veia de irrigação, o seu próprio sistema, tá, de irrigação e colheita. Olha que lindo, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o nome. O nome é muito tonto, tá? O nome é muito tonto, tá? Mas só para a gente entender, tá? Que o fluxo sanguíneo, né?
ele vai para todos os tecidos, né? Quando bombeia sangue, bombeia para todos os tecidos, incluindo o coração. A aorta, tá? A artéria aorta, ela tem a sua primeira ramificação, né? Que vai irrigar o próprio coração. E o coração, né? Então, artéria, arteríola, veia, né? Artéria, arteríola, capilar, vênula, veia, e vai desembocar diretamente no próprio átrio. Tá? O coração tem essa circulação ímpar, tá? Tem uma circulação própria, tá? E essas ramificações, elas contornam o coração, tá? Elas acabam contornando todo o coração, né? E aí, vocês vão ver na imagem no próximo slide, tá? Que esse contorno, tá? Ele forma uma estrutura parecida, se você retirasse dali o próprio coração, forma um sistema parecido com uma coroa, tá? Por isso, tá? Que a circulação chama de coronariana. Por isso que a artéria ali é a artéria coronariana, né? As veias ali, veias coronarianas, tá? Porque o sistema em geral acaba parecendo, né, uma coroa, tá? Então, professora, quando faz essa oxigenação por ser por vasos capilares e somente no coração, ela é mais lenta ou é o mesmo estímulo para o corpo inteiro? Ou é mais rápida? Acontece mais vezes no próprio coração? Não entendi, perdão. Repete sua pergunta. Assim, a circulação dele é somente no coração. Só vai sair dali quando tiver algum problema, pelo que eu estou lendo aqui na apostila. E então, como é no próprio coração, o tempo do bombeamento é o mesmo tempo que vai circular pelo corpo inteiro, porque ele vai depender do coração esvaziar e encher, ou ele é mais rápido e acontece mais vezes dentro desse mesmo período? Olha, interessante essa pergunta, Flávio. Muito interessante. Se a circulação ali por ser interna, né, é uma circulação diferente, né, mais rápido, mais lenta ou igual? Eu acredito que seja igual, né? Dadas as devidas proporções, óbvio, né? Mas eu acredito que seja igual. Não tem informação se a velocidade do fluxo coronariano é diferente, né, do fluxo sanguíneo sistêmico. Tá? Interessante essa pergunta, mas eu acredito que não seja diferente, não. Que siga a mesma velocidade de sístole e diástole. Tá? É o que eu sei. Não sei se existe alguma coisa diferente em relação a isso. Tá, ok. Obrigada, professora. Que isso. Mas esse aqui, gente, é o sistema, tá? Esse aqui é o sistema, tá? Essa aqui é a circulação coronariana, tá? A gente vê aqui as artérias, né, se ramificando, né? E também, né, as veias aqui, né, também se ramificando, né? Então, é um sistema de irrigação próprio do coração, tá? Esse sistema aqui eu não vou ficar cobrando muito de vocês, tá? Por quê? Porque é um sistema interno, digamos assim, né? É um processo mais interno do miocárdio, né? Do sistema cardíaco em geral. Né? O que eu quero que vocês entendam em relação a isso é mais o sistema cardiovascular sistêmico, né? Mas eu precisava falar para vocês isso, tá? Só para a gente ter essa dúvida sanada. Como que o coração nutre ele próprio, tá? Com uma circulação própria. Tudo bem, gente? Sim. Então agora vamos falar, tá? Nós falamos de ciclo cardíaco, né? Agora a gente precisa falar, né, sobre, né, como que o coração faz isso. A gente entendeu o que o coração faz. Agora, como que o coração faz isso? Vou pedir só 2 minutinhos aí, tá? Para eu buscar mais um cafezinho aqui para mim. Se vocês quiserem buscar um, fiquem à vontade também.
segunda, 8 horas da manhã, não tem como ficar sem um cafezinho, né? Se a gente tiver aula no próximo semestre, eu vou levar café de manhã para todo mundo, hein? Prometo. Isso aí, professor. Porque todo mundo tá dormindo aí. Vou cobrar, hein, professor. Vejo também. Não, Eu não gosto, não precisa levar pra mim, não. Vocês têm que falar com a Elisa lá, ó. O professor prometeu, hein? Deixa o professor no próximo semestre com a gente. Aí eu levo. Ô, professor, Oi. você acha que a gente não volta pra faculdade ainda esse semestre? Não, nesse semestre eu acredito que não. Acredito eu que não. Não tenho nenhuma informação. Não tenho nenhuma informação ainda, tá? Mas é só. É olhando, né, o que está acontecendo com o país, né? É Não tem verdade. cabimento voltar às aulas, né? Então acredito que não, dá. Mas assim, a questão é, se no próximo semestre eu vou estar com vocês, eu não sei, tá? Ah, acredito que sim. Porque vocês estão crescendo, vocês agora vão ter as disciplinas específicas, né? Principalmente quem está no terceiro aí, né? Então talvez o ciclo nosso aqui tenha se encerrado. Mas vamos ver, né? Você não dá nenhuma matéria pro terceiro, professor? Eu não dou nenhuma matéria específica de enfermagem, né? Não tenho essa especificidade, né? Agora do terceiro em diante vai ser tudo específico, então. Não sei se do terceiro, eu não sei como funciona, tá? Eu não sei como funciona muito bem a grade de vocês, assim, em relação... Mas eu dou todas É uma as de grade muito fisiologia, né? louca. Enquanto vocês estiverem em fisiologia, né? Ainda há esperança de eu dar aula para vocês. Mas não sei como vai funcionar. Tá bom. Gente, então vamos entender agora, né? A gente entendeu o ciclo cardíaco numa parte mais macro, né? Numa parte geral. Agora vamos entender, tá? Vamos mais a fundo, tá? E vamos entender, tá? Como que o coração faz todo esse bombeamento, né? A gente entendeu, né? Como a logística da indústria. Agora vamos entender a estrutura interna, né, da indústria. Então vamos lá, galera. A indústria aqui que a gente está falando, ela funciona principalmente, né? A indústria ela funciona por energia, né? Ela vai ter ali o seu funcionamento principalmente baseado em energia, né? Qual energia? A energia elétrica, tá? A energia elétrica, né? Que nem a energia elétrica que vocês têm na casa de vocês, né? Que nem a energia elétrica que chega lá a continha da... Aí São Paulo chama Enel, né? Que chega lá na continha da casa de vocês, né? Vocês utilizam energia elétrica. O coração também, né? Falando nisso, né? Eu quero morrer, né? Com essa bendita Enel em São Paulo, né? Porque durante todo esse período de quarentena, minha mãe é idosa, então eu vim para Bauru, né? E como eu não estou em São Paulo, eles estão pedindo que cada morador, né, afira, né, a sua conta de energia, né, e quem não fizer isso está pagando normal. E eu estou sendo idiota e estou continuando pagando normal sem nem estar em casa faz 3 meses, né? Já em relação a tudo isso. Então eu estou muito bravo aí com o sistema, com o sistema de distribuição de energia em São Paulo. Mas enfim, isso aqui é só um paralelo, né? O coração, ele também, tá? Ele também funciona através de energia elétrica. Como que o coração faz isso é o que a gente vai ver, tá? Então vamos lá. Ciclo cardíaco, eu quero que vocês olhem o gifzinho lá em cima que eu deixei para vocês em todas as aulas de cardiovascular, tá? Vocês nunca falaram do gifzinho, mas o gifzinho ele explica essa parte, tá? Ele explica o ciclo cardíaco, tá? Que é, né, o batimento cardíaco, o início de um batimento cardíaco até o início de outro batimento cardíaco, né? Todo esse processo, né, a gente entende como um
ciclo cardíaco. Professor, ciclo cardíaco, então, é igual à frequência cardíaca? Não é igual. Né? Frequência cardíaca é uma coisa, ciclo cardíaco é outro. Mas, né, é durante o mesmo período. Ocorre durante o mesmo período. Tudo bem? O ciclo cardíaco, tá? Ele tem 4 fases que funcionam no mesmo período, tá? No mesmo período, né? Que você faz um batimento cardíaco, né? Uma sequência de ciclos cardíacos, né? Uma sequência de ciclos cardíacos, a gente chama de frequência cardíaca. Entenderam isso? Sim, não? Querem que eu repita? Por favor. Ó, vamos lá. A gente estava falando disso agora há pouco, né? Vou fazer uma analogia para vocês, né? Quando eu fiz graduação, a Unicamp ela tem um sistema, e aí eu confesso, eu acho que o sistema que vocês têm na Anhanguera em relação a isso é melhor do que o que a gente tem na Unicamp. Na Unicamp, a gente tem essa fisiologia do sistema em uma disciplina só. A gente tem a fisiologia 1, né, que é a fisiologia mais... uma fisiologia mais anatômica, digamos assim, né, em relação a sistema nervoso, a essas coisas, né, a neuroanatomia e fisiologia do sistema, a gente tem em uma matéria só. Vocês têm a fisiologia do sistema em várias matérias, né? Então, vocês têm uma matéria comigo, uma com o Diego, uma com o Julian, né? Ainda faltam outras fisiologias, né? Quando vocês tiverem todas essas matérias, vocês vão ter encerrado o ciclo da fisiologia. Tá? O coração é a mesma coisa, tá? O coração é a mesma coisa. Você tem as fases, né? Você tem aqui 4 fases mais especificamente, tá? O conjunto dessas fases forma o ciclo cardíaco. Tudo bem? E o conjunto de ciclos cardíacos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O conjunto de ciclos cardíacos, a gente chama eles de frequência cardíaca. Né? O conjunto de ciclos por minuto. Né? É que nem um motor do carro. O motor do carro também não tem o seu ritmo. Né? Ele não tem o seu RPM, rotações por minuto. O liquidificador não tem o seu ritmo. O coração também. Tá? Ele vai ter a sua frequência. A frequência é o ritmo em que ocorre o ciclo cardíaco. Tá? Mas primeiro, para a gente entender então a frequência, a gente precisa entender o ciclo. Eu só estou falando para vocês, tá, que o ciclo, tá, ele não é a mesma coisa que a frequência. Tá? O ciclo é um batimento. Tá? A frequência é o conjunto de batimentos. Tudo bem? Entenderam agora? Sim. Tudo bem. Então a gente vai voltar lá na primeira aula. Né? Lá na primeira aula de anatomia cardíaca. Que eu falei para vocês que o coração, quando ele contrai inteiro. Quando ele relaxa inteiro. Né? Como que ele faz isso? Né? Ele faz isso por algumas estruturas. Né? Os discos intercalares, as fibras de Purkinje, mas principalmente pelos nodos. O nodo sinusial e o nodo atrioventricular. Quando o coração, né? Quando o ciclo cardíaco vai iniciar? Quando tem um potencial de ação no nodo sinusial. Que é aquele nodo que fica lá em cima, né? Na porção superior do átrio direito. Né? Aquele primeiro nódulo ali. Né? Aquele primeiro nódo. Né? Ele chama sinusial. Quando ele recebe estímulo, ele vai propagar o estímulo ali, né, até o nódo atrioventricular, e o nódo atrioventricular vai continuar a propagação do estímulo por todo o coração.
Tudo bem, gente? Vocês lembram dos dois nódulos aqui que a gente está falando? Sim. Sinusial e atrioventricular, né? Lembra que eu falei um segundo ponto? Olha, gente, o nódo sinusial, ele é responsável, né, pelo funcionamento dos átrios. E o átrio ventricular, ele é mais responsável pelo funcionamento dos ventrículos. Lembram disso? Sim. Até aí sim. Então agora a gente vai juntar. Tá? Agora é hora de juntar as informações. A gente vai dividir o ciclo cardíaco em 2 períodos. O período de funcionamento dos átrios, em geral, e o período de funcionamento dos ventrículos. Tudo bem? Vocês já sabem isso. Vocês já sabem que o ciclo cardíaco é dividido em 2 períodos. Vocês podem achar que vocês não sabem, mas vocês sabem. O primeiro período é o período de enchimento do coração. É o período de relaxamento do músculo do coração. Né? O músculo relaxa, o sangue enche. Esse processo chama-se de diástole. E aí, beleza. Ocorreu o enchimento do sangue do coração. Aí o coração, né, que estava relaxado, vai contrair. Olha o GIF lá em cima. Relaxa, contrai. Relaxa, contrai. Essa contração é chamada de sístole. Então, o batimento cardíaco, ele ocorre, né, pela junção, né, da sístole, o enchimento, mais a diástole. Mais a diástole. Perdão, da diástole, o enchimento, né, e da sístole, a contração. Tudo bem? Essa sístole, né, ela vai, né, esvaziar todo o sangue que estava dentro do coração. Tudo bem, gente? Entenderam isso? Sim. Tranquilo para todo mundo? Sim. Beleza. E aí eu pergunto para vocês já de cara. E aí eu quero que vocês me respondam. Não tenho medo de errar, tá? Mas eu quero que vocês me respondam. Vocês falaram, todo mundo entendeu aí o ciclo cardíaco, né? O ciclo de enchimento e contração. Enchimento, contração. Vamos colocar esses nomes científicos, né? Que nós estamos aqui, né, para sermos profissionais, né? Então vamos falar dos nomes acadêmicos, né? Diástole, sístole. Diástole, sístole. Diástole, sístole. Certo? O que altera o funcionamento do coração? Não estou falando de patologias, hein? Não estou falando de patologias. Eu estou perguntando para vocês o que pode alterar o ciclo cardíaco. Vamos lá, eu quero que vocês me falem. Taquicardia. 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 O que seria a taquicardia? É o aumento do batimento cardíaco, que aí nesse caso aumenta o fluxo dessa sístole diástole. Taquicardia aumenta a diástole? Não, aumenta a velocidade do batimento. Muito ritmo cardíaco. Então não é a taquicardia. Então não é a taquicardia. É a frequência. É isso. Interessante, bacana, João. Frequência. Frequência é uma coisa que altera, né? Que altera isso aqui. O que mais? O que mais? Arritmia, professor? Bradicardia. Ritmo. Interessante. Vocês têm a mania de falar de patologia. Eu não estou perguntando agora em patologia ainda. Estou perguntando em funcionamento. Então, ritmo e frequência. Nossa, o coração é uma bateria de escola de samba? Não, mas ele precisa de ritmo e frequência. O que mais?
Ele precisa de volume. Volume. Pô, será que o volume altera? É óbvio que o volume altera. Excelente, Vitor. Excelente. Quanto que enche? Né? O quanto que enche nas cavidades do coração, nos átrios e no ventrículo? Nos ventrículos, né? Então o volume também altera. E o que mais que altera? O coração sempre vai encher da mesma forma? Sempre vai contrair da mesma forma? Não. Não. Não, o coração é um músculo, gente. Ele vai fazer essa força, né? Ele vai fazer essa força, né? Dependendo de como o corpo humano, né, está necessitando naquele momento. Como que a gente mede a força do coração? O coração não faz agachamento, né? Não tem como a gente colocar peso, né? Não tem como a gente colocar, né, uma anilha no coração para medir a força. Como que a gente mensura a força do coração? Por pressão arterial? Por pressão arterial. Excelente. Então a pressão, né, ela acaba mensurando a força de contração e de enchimento cardíaco. Agora sim a gente começa a ter uma conversa interessante aqui, né? Agora sim. Pressão, volume, ritmo e frequência. Vocês estão anotando isso? Vocês gravam esses 4 aqui? Todo mundo entende? Peraí, professor. Todo mundo Peraí, entendeu que eu vou esses anotar. 4? Todo mundo entendeu esses 4? Vou repetir, hein? Pressão, volume, ritmo e frequência. Agora sim, tá? Agora sim, a gente pode falar. Todas as fisiopatologias cardíacas, elas estão nesses 4 pontos. Tá? Todas. Agora vocês podem falar qualquer patologia, qualquer fisiopatologia. Ela vai alterar, um desses 4 fatores. Fala em uma patologia. Ou uma condição patológica. Hipertensão. E o que é a hipertensão? É o aumento excessivo da pressão arterial. Hipertensão altera a pressão. Fala em outra. Insuficiência cardíaca congestiva é uma patologia? Bacana. Insuficiência cardíaca. Alteração no volume cardíaco, no volume de enchimento do coração. Muito bacana. Qual outra? Arritmia, né, professor? Arritmia. O nome já diz, problema no ritmo de sístole e diástole do coração. Arritmia, excelente. Próximo. Bradicardia? Bradicardia? Braquicárdio, né? A braquicardia ou ataque né? Ataque cardia, né? As duas, né? Problemas de frequência cardíaca. As duas problemas de frequência cardíaca. Próxima. Professor, tem umas patologias que dá que as válvulas elas não têm funcionamento, não é? É que eu não sei o Calma, nome. um por vez. Tem um por vez. Fala, João. Tem uma patologia que eu não sei o nome, qual que é, mas ela deixa eu lembrar. Ela altera o funcionamento das válvulas cardíacas, no caso, não é isso? Altera o funcionamento das válvulas, o sopro no coração. Isso, sopro.
problema de enchimento, né? Se tem um problema na válvula, você vai ter um problema de enchimento, né, das estruturas. Excelente, excelente. Fala, Pri. A síndrome do bebê azul também é um problema das válvulas, não é? Nossa, aí vocês me pegaram. Pô, gente. É a tetralogia de Fallot? Acho que é isso. Gente, eu fiz ciência do esporte. Vocês querem me falar de patologia neonatal? Aí você... Mas é porque, professor, é uma síndrome muito interessante que eu tive só uma pincelada no técnico, e aí eu queria saber um pouco mais. A gente vai atrás dessa depois, tá? Eu não conheço, confesso que não conhecia, Pri. Você pode falar Isso mais é uma dela? coisa muito interessante, porque também tem um colírio que eu precisei usar na minha filha, que é o clorofenicol. Ele ainda pode causar essa síndrome também em crianças. Vocês podem falar o que mais sobre essa síndrome? Professor, tem até um filme que falou dessa patologia da síndrome do bebê azul, que foi a primeira cirurgia cardíaca. Eu esqueci o nome do filme. Não sei se alguém aí assistiu. Quase Deuses. Vou adicionar na minha lista do Netflix esse próximo filme aí, hein? É um filme bem lembrado, é muito bom esse filme. Interessante. Fala sobre a segregação, foi bem, né, nessa segregação racial. E quem descobriu a solução para essa síndrome foi um negro que nunca tinha cursado medicina. Gente, muito lindo esse filme. Como é que chama? Quase Deuses. Quase Deuses? Olha, bacana, bacana. Eu vou adicionar o meu catálogo aqui durante essa semana. Na semana que vem, quando a gente vai falar de patologias, né, mais especificamente, eu vou tentar trazer aqui para a gente discutir um pouco mais. E aí vocês também tentam ler um pouco mais sobre para a gente discutir melhor. Mas confesso que eu não conhecia, tá, gente? Professor, se não me Oi. engano, ela afeta o transporte de oxigênio no sangue, essa patologia. Eu imaginei isso mesmo, pelo nome, né? Eu imaginei isso, mas falar onde, o que causa isso, confesso que essa me pegou, tá? Mas enfim, vocês entenderam que esses 4 pontos que alteram o ciclo, eles são os motivos de todas as patologias cardíacas, ou as fisiopatologias cardíacas? Tudo bem? Pressão, volume, né? Pressão, volume, ritmo e frequência, tá bom? Entenderam, gente? Tudo bem? Sim. Beleza, vocês podiam até me falar, professor, aí a aterosclerose. A aterosclerose, né? Ela é o quê? A aterosclerose, ela é um enchimento, né, de gordura, né, na parede das artérias, né? Consequentemente, né, acaba impedindo o fluxo, né, o fluxo cardíaco, né? Só que consequentemente aumenta a pressão, né? Acaba aumentando a pressão cardíaca. Então, por isso que quem tem, né, indivíduos que têm aterosclerose, normalmente eles vão ser hipertensos também, né? Então, esses dois vão estar sempre acompanhados. É por isso que também é uma fisiopatologia. Tudo bem, gente? Então, vamos entender aqui as etapas do ciclo cardíaco, né? Para a gente compreender as 4 fases do ciclo, né? Mas, então, a gente já entendeu que o ciclo cardíaco é uma sístole e uma diástole, né? Ou, vamos ser mais corretos, né? Uma diástole e uma sístole, né? A diástole começa no enchimento, né? E aí você tem a sístole, tudo bem? Tranquilo, né? Agora, tá? Agora a gente precisa entender como, né, que ocorre, né, a sístole e a diástole, tá?
Agora é hora da gente entender isso, e essa imagem traz muito bem, tá? Esse ponto. O primeiro que começa é óbvio, né? O sangue vai chegar pelas veias, né? As veias cava, superior e inferior, né? E como que elas entram no coração? Né? Como que elas entram no coração? A partir do momento que o coração relaxa. Né? No momento, né? No momento que o coração relaxa, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Tá? Diástole tardia, né? É o momento em que ambos os conjuntos, né? Ambas as câmeras, né? Elas estão relaxadas. Tudo bem? Ambas as câmeras, elas estão relaxadas. Por elas estarem relaxadas, elas estarem abertas, né? Ocorre, né? O quê? Ocorre o enchimento ventricular. Tá bom? Então, o enchimento aqui, o enchimento dos átrios acontece, né? As válvulas aqui abrem, a tricúspide a mitral, né? E os ventrículos começam a encher. Tudo bem? Só que esse início de enchimento dos ventrículos, né? Ele é acompanhado por um processo interno que chama-se de sístole atrial, tá? Lembra que na primeira aula, vocês ficaram me perguntando, eu falei, gente, a gente vai falar disso, tá? Mas sim, nos ventrículos, nos átrios, também ocorre, né, uma contração. É uma contração leve, né? É uma contração mais fraca, mas ela acontece, tá? Que é o processo B aqui, ó, chamado de sístole atrial. Os dois átrios, tá? Os dois átrios, eles fazem uma leve contração, tá? Forçando, tá? O enchimento total dos ventrículos. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Aí aqui entra a primeira pegadinha, tá? Entra a primeira pegadinha para vocês. Lembra que eu falei para vocês, olha, o ciclo cardíaco é o quê? Ele é uma diástole e uma sístole. Perfeito, né? Uhum. E lembra que na aula passada eu falei para vocês que a diástole, ela tem aí aproximadamente 80 miligramas, né? 80 miligramas de mercúrio, e a sístole tem 120 miligramas de mercúrio? Uhum. Né? Que é aquela pressão básica 12/8 que todo mundo conhece. Uhum. Onde que é mensurada a pressão da diástole? A diástole, né, é o relaxamento, é o enchimento do coração. Né? Enchimento de qual parte do coração? Dos átrios? É essa pegadinha que eu quero que vocês entendam, tá? O corpo humano, ele é inteligente. Essa pressão da diástole, ela é a pressão de enchimento dos ventrículos. Olha que interessante. Essa pressão, ela não é a mensuração do enchimento nos átrios. Ela é a mensuração de enchimento dos ventrículos. Sabem por quê? Porque os átrios, eles enchem, tá? Os átrios, eles enchem por volume passivo, né? Os átrios enchem, quando o coração relaxa, o sangue já chega nos átrios pelas veias. Né? A cavidade da veia abre. Não tem válvula que impede não tem o pressão. enchimento dos átrios. Tudo bem? Entenderam isso? Sim. Onde que tem válvula no coração? Quais são as primeiras ali, né, que permitem a entrada? São as válvulas atrioventriculares, né? A tricúspide do lado direito e a mitral do lado esquerdo. Essas são as primeiras válvulas. Elas que fazem ali, elas que inibem ou permitem, né, a primeira, né, o primeiro enchimento controlado do coração.
Tudo bem? Então, eu quero essa etapa B aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó, os átrios, tá? Fazendo a sua contração, né? Fazendo uma pressão, né? Para jogar o sangue para os ventrículos. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo? Sim. Os átrios contraindo. Chamado de sístole atrial, né? Contração atrial. Então, o sangue, né? Quando a cavidade do átrio enche, né? A cavidade do átrio enche, o nó do sino atrial é ativado. Aí o nó do sino atrial, quando ativado, ele vai fazer o quê? Um potencial de ação, um potencial elétrico, né? Esse potencial elétrico começa a contração do coração. Aonde que começa a contração do coração, o impulso elétrico? No nó sinoatrial, né? No nó sinoatrial que fica no átrio, fica na porção superior do átrio. Jogando, né? Fazendo a contração do coração, que começa nos átrios pela sístole atrial. Tudo bem? Sim. Aí sim, o átrio fica cheio. Perdão, os ventrículos ficam cheios, tá? Aí sim os ventrículos ficam cheios. O átrio esvazia, o ventrículo enche. Tudo bem, gente? Tudo bem. Aqui, tá? Aqui que a gente mensura, tá? Aqui que a gente mensura a diástole. Esse enchimento aqui, tá? É aquele enchimento, né? Normalmente é 80 miligramas de mercúrio. Tudo bem? Que é aquele 8 que a gente pega na pressão arterial. Se aqui, tá? Se aqui o ventrículo está cheio, a gente chama esse volume aqui agora de volume diastólico final. Né? Ou seja, a quantidade máxima, né? A quantidade máxima no sangue quando o ventrículo enche, tá? Quando o coração relaxa. Então, essa daqui, tá? Essa daqui é a VDF, né? Ou o VDF, né? O volume diastólico final. Tudo bem? Sim. Coração é um músculo, né? E músculo faz o quê? Músculo contrai e relaxa. Né? Músculo não faz outra coisa. Músculo só contrai e relaxa. Né? Se encheu, né? Se relaxou, encheu, agora vai contrair. Né? Simples assim. Se ele encheu, agora ele vai esvaziar. Se ele relaxou, agora ele vai contrair. Né? E aí começa a contração ventricular, tá? Aí começa a contração ventricular. Só que essa contração, ela é feita em duas fases, que nem a sístole, né? Perdão, que nem a diástole, né? A diástole é realizada em duas fases. A sístole também é realizada em duas fases, tá? Então, essa contração ventricular aqui, ó, o C, tá? O que significa? Ele é uma contração ventricular isovolumétrica. Ou seja, ele faz essa primeira contração, tá? Com a mesma alteração, né, de volume, né? Ou seja, a primeira fase da contração empurra as válvulas, né? Empurra as válvulas atrioventriculares a se fecharem. Né? Lembra que essas válvulas aqui, ó, tricúspide mitral, elas não estavam abertas? Agora, essa primeira contração vai fechar essas válvulas, né? Para impedir que o batimento volte para os átrios. Olha que lindo, tá? Esse funcionamento. Tá? Essa primeira contração, ela não altera, tá? Ela não altera o volume que está nos átrios. Ela só fecha as válvulas. Ela só fecha as válvulas. Aí sim, tá, que o coração faz, né, a sua segunda fase da contração, que é a contração para esvaziar o coração.
né? Aí sim a gente tem um volume de ejeção, né? Ejeção, né? Esvaziamento dos ventrículos, tá? Então a outra fase, a D aqui, a gente chama de ejeção ventricular. Aí sim, tá? Aí o coração, né? Aí os ventrículos vão contrair até esvaziar. Tudo bem? Aí eles vão fazer aquela pressão que vai abrir as válvulas semilunares, né? A pulmonar, né? E a aórtica. Aí sim, tá? Aí o coração esvazia. Tudo bem, gente? Entenderam isso? Gente? Sim. Sim. Nesse momento, tá? Nessa fase final de contração, a gente tem o volume sistólico final, né? Ou seja, a quantidade, né? O volume sistólico final, né? Ele é medido pela quantidade mínima que fica restante, né, de sangue nos ventrículos, né? Quanto mais sangue for ejetado, menos fica no ventrículo, né? O ideal seria chegar a zero, né? O ideal seria chegar a zero. Mas o ventrículo vai chegar a zero? Nunca. Nunca. Ele sempre vai ficar com um pouquinho de sangue ali para ele. Ele sempre vai ficar com um volume ali para ele. Tudo bem? E aí você tem a outra fase, que é o relaxamento ventricular. Contraiu forte, fez o volume sistólico, coração é músculo. Músculo contrai e relaxa. Contraiu, volta a relaxar, né? Que é a fase de relaxamento ventricular isovolumétrico, né? Ou seja, o fluxo sanguíneo, né, volta, né? O fluxo sanguíneo começa a voltar do enchimento e aquelas válvulas semilunares, né, a pulmonar e a aórtica, elas se fecham, né? Aí o coração volta a encher, né? Os átrios voltam a encher. Quando os átrios enchem, né, dá o estímulo para o nódo sinoatrial, para o nódo sinoatrial, o nódo sinusial ou sinoatrial, né, vai dar o impulso, volta tudo de novo. Diástole tardia, né, a sístole atrial, a contração ventricular isovolumétrica, né, só para fechar as válvulas tricúspide mitral, né? Aí sim a contração de ejeção ventricular, né? Aí o volume sistólico final. Aí o coração relaxa de novo. A hora que relaxa, começa a encher o sangue, a encher os átrios. Os átrios enchem, né? Eles vão jogar sangue para o ventrículo, sístole atrial. Joga sangue para o ventrículo vai encher. A hora que o ventrículo enche, fecha as válvulas, primeira contração. Segunda contração, esvazia o coração, esvazia os ventrículos. Aí esvaziou, contraiu, esvaziou os ventrículos. Primeiro relaxamento, relaxamento isovolumétrico. Segundo relaxamento, diástole tardia, né? Encheu, sístole atrial. Sístole atrial enche ventrículo. Ventrículo fecha as válvulas, primeira contração. Ventrículo esvazia ventrículo, segunda contração, volume de ejeção. E por aí vai. Esse é o ciclo cardíaco. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Então aqui a gente tem, né, como um resumão, o que nós temos aqui? Nós temos 4 fases, né? Nós temos as fases isovolumétricas, né, que são aquelas fases de fechamento das válvulas, e a gente tem as fases, né, as fases de, né, de esvaziamento, né, ou de enchimento na diástole e de esvaziamento, tá? Então são 4 fases, 2 na diástole e 2 na sístole. Tudo bem? Vamos falar de cada uma delas. Enchimento rápido e lento, né? Enchimento aqui, obviamente, que a gente está falando, né, dos átrios, a primeira fase. Contração, né? Contração. Ejeção rápida. Relaxamento isovolumétrico. Enchimento.
contração isovolumétrica, ejeção, relaxamento. Então, são essas 4 fases. Isso aqui, tá? Faz acontecer todo o processo de sístole e diástole. Aqui, tá? Não vou ficar... Vocês já entenderam o processo? Não vou ficar repetindo novamente o processo. Todo esse texto aqui, tá? É o texto do livro, tá? Que descreve o processo de enchimento e contração. Tá bom? O de contração e relaxamento, né? De enchimento e esvaziamento. Então, essa fase 1, né? A fase 1 é a parte do enchimento rápido, do enchimento lento, né? Enchimento rápido dos átrios, né? E o enchimento lento dos ventrículos, né? Aí você tem, né? Aí depois da fase 1, né, do enchimento rápido dos átrios e lento dos ventrículos, você tem a contração isovolumétrica, né, dos ventrículos. Ventrículo encheu, né? Ventrículo encheu. Contração isovolumétrica para fechar as válvulas, né? Quais válvulas? As válvulas, né? A válvula tricúspide de um lado e a válvula mitral da outra. Fase 3, aí sim você tem aquela contração final, aquele volume de ejeção, né? Fez a contração, fez o volume de ejeção, né? Você vai para a fase 4, que é a fase do relaxamento, né, do coração, sem ainda entrar, né, sem colocar aqui o enchimento do sangue, né? Que chama-se então de relaxamento isovolumétrico, né? O fechamento das válvulas semilunares, né? A aórtica de um lado e a pulmonar da outra, tá? O fechamento dessas duas válvulas. E aí você volta na fase de enchimento. Depois você faz a contração isovolumétrica. Aí você faz a contração rápida, a contração forte, né? E você fecha as válvulas. Enche, contrai, né? Enche os ventrículos, contrai, fecha as válvulas, faz a ejeção final, volta, fecha as válvulas semilunares. E por aí vai. Tranquilo, né, gente? Tudo bem? Aí eu coloquei aqui, tá? Depois a gente vai... Para não ficar também prolongando a aula, depois vocês assistem se vocês quiserem, tá? Esses 2 vídeos complementares aí em relação a isso, tá? São muito didáticos esses vídeos aqui, tá? Como a gente não tem a condição de fazer isso agora no laboratório, né? De fazer um experimento aqui com bexiga, com água, né? Com água colorida, né? Com água vermelha, né? A gente... assistam esses vídeos aqui que eles são bem didáticos, explicando todo esse processo. Tudo bem? E aí, né, um dos processos que eu falei para vocês, né, que é um problema de ritmo, né, para indivíduos que possuem, né, arritmias cardíacas, né, o processo cirúrgico mais conhecido em indivíduos que possuem arritmia cardíaca é a implementação de um marca-passo. O que é o marca-passo? O marca-passo ele é um dispositivo, né, um dispositivo elétrico, né, que garante ritmo ao coração, né, que garante o ritmo para que o coração faça o seu ciclo cardíaco. Ou seja, né, que o coração tenha uma frequência padronizada, né? Aonde que o marca-passo vai agir? No nodo sinoatrial. Lembra que o impulso elétrico começa ali? Lembra que as outras, quando o coração contrai, ele contrai de uma vez. Quando ele relaxa de uma vez. O marca-passo faz isso, tá? O marca-passo substitui o nodo sinoatrial. Entenderam isso, gente? É bacana, né? Sim. Beleza, então a gente vai falar agora, né, de eletrocardiograma. Tá? Antes da gente falar de eletrocardiograma, vamos fazer um intervalinho?
10h05, todo mundo volta? Ok. Tá bom. Então, beleza, galera. Até daqui a pouco.